Hoje é sobre tomada de decisão, é um assunto que eu gosto muito de falar. E depois, pensando, ponderando comigo mesmo, né? É uma coisa natural. Quem nunca atire a primeira pedra, aquele que nunca ponderou a exaustão sobre alguma escolha que tinha que fazer e que depois acabou se arrependendo da escolha que tomou. Por favor, podem se pronunciar. Quem já passou por isso aqui, de ter ponderado, pensado e refletido e etc. numa escolha, numa decisão que tinha que tomar e que depois acabou se arrependendo. Isso já aconteceu comigo também. E mais da metade para o final eu vou explicar por que isso acontece, inclusive com diversas dicas importantíssimas a respeito de como evitar que isso aconteça, e com dicas importantes para você, para te ajudar a tomar as suas decisões. Pois bem, a questão é a seguinte: a gente toma decisão o dia inteiro, a gente toma decisão sem parar e sem nem perceber. Durante o dia inteiro, durante o tempo inteiro a gente está decidindo e fazendo escolhas. E por que a gente não percebe? Porque a maior parte dessas escolhas são escolhas inconscientes, vai para um horizonte cerebral, mental, inconsciente. E eu não estou falando daquele inconsciente freudiano, aquele lugar obscuro de submundo onde a gente encontra as perversões e etc, etc. Não é esse inconsciente. Quando eu digo que está num plano inconsciente, é simplesmente que o nosso cérebro toma a decisão sem a gente perceber, sem a gente deliberar sobre aquilo. São decisões que a gente toma e não percebe. A maior parte das decisões que a gente toma no nosso dia é assim. A parte menor é que são decisões que a gente toma conscientes, deliberadas, que a gente para pensar sobre o que falar, sobre o que escolher, sobre o que decidir. E por que é dessa forma? Porque essas decisões que a gente para refletir, que a gente para pensar a respeito, para ponderar, gasta muita energia. E a questão é que a gente vem da época das cavernas, onde a alimentação e a energia era escassa. Então toda estratégia que a gente conseguisse para economizar energia era válida no processo evolutivo. E foi isso uma das razões pelas quais a gente está aqui hoje. E o cérebro continua trabalhando desta forma. Então tudo que eu posso evitar de ter um gasto de energia, o cérebro evita. E eu não sei se vocês sabem, muitos de vocês sabem, a Raquel que está assistindo com certeza. O cérebro é o órgão que a gente tem que mais consome glicose, que mais consome energia. Por quê? É ele que comanda tudo. Então tudo que ele puder delegar para um plano inconsciente, que ele não tenha que gastar oxigênio, glicose para formar ATP, para formar energia, ele deixa para o outro tomar. E quer ver uma coisa? A gente também faz isso no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisão. O cara chega em casa cansado do trabalho, a mulher vira para ele e fala: bem, vamos comer fora hoje, não estou querendo cozinhar. Ele, claro, vamos sim. Ela diz para ele o quê? O que a gente pode comer? Onde a gente pode ir? E ele, para bancar, né, o sabidão, inclusive para sair bem na fita, o que ele fala? Decide você. E aí ele está deixando ela achar que manda em tudo. Não é isso, ele está economizando energia. A gente faz isso sem perceber. Quantas das nossas decisões a gente deixa para terceiros, aquelas que não são tão importantes. Por quê? Para economizar energia. E aí o cérebro também faz isso. Se você pensar bem, inclusive tem dois gênios do mundo digital. Um deles já não está mais aqui, o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, e o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook e o dono do Instagram. Esse canal por onde nós nos falamos neste momento. Vocês já perceberam que tanto o Steve Jobs quanto o Mark Zuckerberg, eles estão sempre, o Steve Jobs não mais, mas eles estavam sempre com a mesma camiseta, com a mesma cor de camiseta? Isso não é sem querer, é proposital. Por quê? Para economizar energia. Sabendo disso, eles deixam esse tipo de decisão, quer dizer, vão usar sempre a mesma camiseta da mesma cor para guardar energia para as decisões mais importantes do meu dia a dia, que vão me gerar dinheiro, que vão me gerar renda, que vão me gerar lucro para a empresa, enfim. E tem todo sentido isso, que é economizar esse tipo de energia para coisas mais importantes do nosso dia a dia. Por quê? Porque as decisões pensadas, deliberadas, conscientes, aquela onde a gente fala do pensamento clássico, como a gente o define como tal, eu pensei e decidi fazer isso.
eu pensei e decidi não fazer aquilo, gasta muita energia nesse processo consciente. Então a primeira dica para você que quer melhorar o seu processo de tomada de decisão, de escolha, seja na vida profissional ou pessoal, é essa que vai agora. Não decida, não escolha quando você estiver cansado ou cansada. Os principais autores do tema, inclusive, eles dizem para você não decidir à noite, que em tese é um momento do dia que você já está mais cansado. Você trabalhou o dia inteiro, resolveu um monte de pepino, tomou um monte de decisão, então teoricamente à noite é o momento que você está mais cansado. Eu não sei se funciona assim para todo mundo, porque tem que lembrar também da fisiologia individual de cada um. Eu, por exemplo, Caleison, funciono mais à noite, eu sou mais notívago. Durante o dia, de manhã cedo, é que eu ainda demoro um pouco para me conectar. Nesse momento eu não tomo decisão importante da minha vida. Eu não decido nada, porque eu sei que eu corro um risco maior de escolher por alguma coisa que eu vá me arrepender mais tarde. Então eu programo o meu dia já à noite, porque o meu funcionamento de noite ele é melhor. Eu sei que eu sou mais produtivo e isso funciona, isso é muito importante. Mas voltando, a gente toma as decisões conscientes e as decisões inconscientes. E quais são as decisões inconscientes que a gente toma sem perceber? Por exemplo, quer ver uma coisa? Você está dirigindo na estrada 120 por hora, atravessa alguma coisa na sua frente. Você decide botar o pé no freio e ou virar, desviar daquilo que passou, que você nem sabe do que se trata. Portanto, não está no seu plano consciente. Mas o teu cérebro percebeu alguma coisa aí, ele decidiu virar para cá e meter o pé no freio para evitar um acidente ou para evitar um atropelamento. Depois que você vai parar e num plano consciente tentar entender o que aconteceu. Então é muito legal a gente entender isso, porque quando a gente entende como funciona a nossa tomada de decisão, a gente pode criar estratégias para decidir melhor, para se arrepender menos. E aí são dois tipos de pensamento que o nosso cérebro evoca, dois tipos de pensamento que ele processa na tomada de decisão, nesse método de tomada de decisão. Um pensamento é chamado de pensamento rápido, que ele simplesmente acontece, ele vem de uma forma intuitiva, de uma forma instintiva, você não para decidir sobre aquilo, portanto ele é involuntário, mas ele chega ao plano consciente. Por alguma razão, o teu cérebro, que não é o teu cérebro, a região cortical do córtex pré-frontal, que é a área de cognição, ele te mostra alguma coisa que tem que ser feita e aquilo aparece de repente. Portanto, é involuntário, é instintivo, com gasto de energia muito pequeno e simplesmente você não tem como explicar como aconteceu. E quando você tenta explicar como aconteceu, como é que aquilo surgiu dentro de você, você se embanana. Porque para explicar, você tem que evocar o hemisfério esquerdo. E essa região de onde surgiu esse insight que você teve, que pode ter sido inclusive de repente, não está no hemisfério esquerdo, está em outro local. Então quando você tenta explicar, as coisas se confundem. Portanto, esse é o pensamento rápido. É uma das estratégias mentais de pensamento no nosso processo de tomada de decisão. O outro pensamento, obviamente, se um é rápido, o outro é o devagar, que é aquele processo de tomada de decisão consciente, portanto deliberado. Eu vou pensar para resolver alguma coisa. Então ele é voluntário, ele gasta bastante energia. Você inclusive tem que brigar com as distrações externas, você tem que brigar com WhatsApp, você tem que brigar com rede social para se manter focado naquele tipo de pensamento para você conseguir então tomar as suas decisões. O importante disso tudo é entender que em algum momento esses dois processos se comunicam, tanto que aquilo que acontece de repente num processo intuitivo, você tem a percepção, ele ocorre para você. Por exemplo, quer ver uma coisa? O enxadrista, que é o jogador de xadrez profissional, o cara tá lá, se você joga xadrez, se alguém aqui joga pode se identificar, você vai saber o que eu tô falando. De repente você tá lá numa situação completamente difícil, você não sabe como sair daquilo, surge para você uma ou duas jogadas na sua cabeça que pá, você vai e ganha o jogo. Acontece muito com os especialistas. Se você é especialista veterinário em alguma área, tenho certeza absoluta que você também já teve um insight de diagnóstico que você nem sabe como apareceu para você, simplesmente apareceu.
nossa, veio para mim, eu pensei naquilo e decidi tratar daquela forma e eu não sei nem explicar por quê. Como que é isso? É o processo intuitivo, e eu já vou pedindo para você encarecidamente esquecer o preconceito que algumas pessoas têm com relação ao processo intuitivo. Ele é cada vez mais explicado do ponto de vista científico. Então, obviamente que os céticos demoram mais para acreditar e acham que isso é balela e acham que isso é coisa de outro mundo. Não é. Todos os livros de tomada de decisão citam esse processo intuitivo nesse pensamento rápido, onde as coisas simplesmente acontecem para você. Mas por que que você passa a ter esse insight desse processo intuitivo que a coisa acontece? Vem do nada? Não. Vem do além? Não. Então como é que você pode refinar esse processo? Pensando deliberadamente sobre um determinado assunto. Então lembra que eu falei o pensamento rápido e o pensamento lento? O rápido é aquele que vem, acontece de uma forma intuitiva. O lento é aquele consciente, que você escolhe botar a sua atenção em determinada atitude, em determinado estudo, em determinado aprendizado. E se você ficar pensando, estudando, pensando, deliberando sobre isso e pensando, em algum momento isso vai entrar no seu automático. E quando você precisa, se você souber acessar essa parte do teu cérebro, e aí que vem as dicas do final que eu vou te falar para você melhorar o seu processo de tomada de decisão, simplesmente aquilo muitas vezes vem para você. Vem sempre certo? Não. Algumas vezes vem errado. E tem um autor muito legal, o nome dele é Daniel Kahneman, ele é israelense, já está com 85 anos, mas ele é o ganhador do prêmio Nobel, se não me engano, em 2012, por um artigo que ele escreveu com outro camarada sobre tomada de decisão, que é muito legal. Esse livro chama Rápido e Devagar, as duas formas do nosso pensamento. Vale muito a pena esse livro para você que quer se aprofundar nessa questão da tomada de decisão. O que ele estudou e qual artigo que ele ficou conhecido nesse meio. Ele é um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel da Economia Comportamental, porque ele estuda justamente a heurística, que é um processo mental de tomada de decisão onde o cérebro cria uma estratégia onde ele não considera todas as informações, justamente para facilitar a escolha que ele faz. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado, porque isso cria um viés muito grande que a gente não tem consciência muitas das vezes. Então ele dá diversos exemplos no livro, um deles é um exemplo bem prático, assim, bem legal, que eu faço com você agora, que é pedir para você pensar no seguinte: imagina um camarada que é extremamente organizado, metódico, sistemático, que guarda as coisas nos seus devidos lugares, que trabalha com o horário certo, que acorda cedo e que depois termina de trabalhar em determinado horário. Imaginou na sua cabeça esse camarada? Agora eu pergunto para você, o que você acha que ele é? Um bibliotecário ou um fazendeiro? Vou repetir, o cara é metódico, organizado, gosta de tudo guardado nas coisas certas, ele gosta de horário para as coisas. O que você acha que ele é? Bibliotecário ou fazendeiro? E aí eu vou te dizer que se você for como a maioria das pessoas que pensa dentro de uma curva normal, de normalidade, você apostou que ele é um bibliotecário. E é isso que eu pensei também quando eu estava lendo o livro. O ponto é que é justamente isso que ele mostra no livro, que ele estuda esse tipo de heurística. Nesse momento, você deixou de considerar que existem muito mais fazendeiros do que bibliotecários. Então, estatisticamente, é mais provável que esse cara seja um fazendeiro, que tem as mesmas características, que o cara também é metódico, tem que trabalhar na hora certa, tem que fazer o plantio, tem que fazer a colheita, tudo a seu tempo. Mas por quê? Para o teu cérebro não ficar perdendo tanto tempo para decidir, para escolher, para optar por alguma coisa, ele opta pelo que é mais lógico, esquecendo, por exemplo, de um plano estatístico. Isso chama heurística e é uma estratégia mental que todo mundo usa para quê? Para economizar energia. Lembra? A gente vem da época das cavernas, onde havia uma restrição alimentar. Então toda estratégia de economizar energia é válida para o nosso processo de sobrevivência. E é por isso que a gente chegou até aqui hoje. Então você tem que considerar tudo isso quando você está tomando as suas decisões.
A propósito, eu disse para vocês que são duas maneiras de pensamento. Tem um pensamento rápido e um pensamento lento. Então, mais uma vez, o pensamento rápido é aquele que te dá, onde as coisas simplesmente aparecem para você, que vem num processo intuitivo de um lugar lá no teu cérebro, num plano inconsciente. E, de novo, não é o inconsciente freudiano, é simplesmente o inconsciente onde você não tem acesso de uma maneira muito fácil, e esse pensamento simplesmente acontece e te ajuda a decidir alguma coisa. E tem um pensamento lento, que é aquele deliberado, que gasta mais energia, que é num plano consciente, onde você evoca então o seu córtex pré-frontal. E aí você tem que brigar com distrações do seu dia a dia, porque é mais difícil, você tem que ficar focando sempre a atenção naquilo, exigindo mais. Esses dois tipos de pensamento se conversam entre si. E aí quem descreveu isso foi um psicólogo chamado Richard West. E esse outro psicólogo que eu acabei de citar, que é o Daniel Kahneman, que é o israelense, que mora nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, inclusive, acabou usando esse mesmo termo, que é o sistema 1 e o sistema 2. Então o pensamento rápido eles chamam de sistema 1, que é esse que simplesmente aparece, e o pensamento lento eles chamam de sistema 2. De novo, esses pensamentos se conversam entre si, e o que a gente tem que aumentar é justamente esse tipo de diálogo entre a nossa mente consciente e o plano inconsciente, onde a gente armazena essas informações que podem nos ajudar, inclusive, a nos tirar de enrascadas diagnósticas, inclusive, enrascadas no nosso dia a dia, só que nenhum dos dois pensamentos funciona 100% bem. Por isso que a gente está sempre correndo o risco de decidir mal, fazer as nossas escolhas de forma equivocada e se arrepender depois. Outro autor que eu gosto muito que fala sobre isso é o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que tem um livro também muito legal chamado Foco. É um livro de capa azul que eu também recomendo. E ele também faz referência a esses dois tipos de pensamento para você tomar as suas decisões. Só que nesse sistema 1, mais rápido, que é aquele que simplesmente vem, ele chama de foco ascendente. Por quê? Porque justamente ele é gerado no sistema límbico, que é um sistema que não é relacionado com a nossa inteligência cognitiva, com o nosso QI. Mas se o pensamento, se a ideia surge dali e você percebe essa ideia, é porque ele saiu de lá de dentro do sistema límbico e chegou no córtex pré-frontal. É isso que te dá a dimensão cognitiva no processo de escolha. Então, de novo, lembra? Esses dois tipos de pensamento se conversam. Embora esse sistema 1, que chamado dessa forma pelo Richard West e pelo Daniel Kahneman, chamado de foco ascendente pelo Daniel Goleman, seja gerado lá no sistema límbico, ele ascende, quer dizer, ele sobe, por isso foco ascendente. Enquanto o sistema 2, que é aquele mais lento, cognitivo, o Daniel Goleman chama de foco descendente, porque ele é gerado na parte superior do cérebro, no córtex, portanto na parte cognitiva, onde você escolhe pensar sobre determinado assunto, e aí ele vai para o seu automático, ele vai ficar em algum momento enraizado lá dentro do seu sistema emocional, porque tem a ver com as suas crenças. Portanto, a gente entra num momento da conversa agora que eu já mencionei as duas estratégias mentais principais que a gente tem na tomada de decisão e já expliquei o fundamento anatômico e fisiológico das coisas. Se eu não fui claro, pode colocar aqui nos comentários que eu torno a explicar isso, até porque eu tenho muito prazer de explicar esse tipo de coisa, porque é muito legal e eu acho que nos ajuda muito a tomarmos decisões melhores. Pois bem, qual que é melhor e qual que é pior? É o sistema 1, que é mais rápido, que simplesmente aparece na minha cabeça, que é o chamado foco ascendente? É o sistema 2, que é mais lento, cognitivo, onde eu paro para pensar, que é chamado de foco descendente? Tem um que seja melhor? Tem um que seja pior? Não, os dois são igualmente importantes. Quando a gente para, eu já mencionei alguns exemplos da nossa tomada de decisão intuitiva, aquilo que aparece para a gente, que simplesmente a gente entende o que tem que ser feito. E obviamente você também já deve ter entendido que a estratégia cognitiva, consciente do sistema 2, mais lento, do foco descendente, gerado portanto no córtex,
que é o que nos dá a razão, é aquilo que você para pensar que você tem que fazer. Eu vou comprar uma casa, então eu tenho que pegar os fatos, eu tenho que estudar o custo-benefício. Aliás, esse tipo de pensamento, que é o pensamento consciente, que é o mais lento, que é o foco descendente, que é o sistema 2, ele tem muito a ver com cálculo, tanto a ver com cálculo numérico. Então, por exemplo, quando você está fazendo conta matemática de cabeça, é esse tipo de atenção, de foco e de escolha que você está fazendo. Você está evocando o seu córtex pré-frontal. Então, eu vou comprar uma casa. Vale a pena o financiamento? A localização é a ideal? O custo-benefício é adequado? Ou quer ver uma coisa? Eu vou estudar para fechar um diagnóstico. Eu estou com um paciente na minha frente que eu não sei como tratar. Então é um caso difícil. Então eu tenho que pegar um livro daquela especialidade para ler. Eu tenho que procurar um especialista para me pedir ajuda, para me dar uma luz no que fazer. Tudo isso é a estratégia consciente. 2, mais lenta, do foco descendente. Eu vou abrir uma sociedade. Puta, será que vale a pena abrir essa sociedade agora? Com essa pessoa, como é que é o caráter dessa pessoa? Vou pesquisar quem é esse cara antes, se ele já não deu balão no mercado, ou se é alguém conhecido, meu amigo. Será que vale a pena eu correr esse risco? E depois se a gente briga, e se não briga, eu vou começar ou terminar um relacionamento, eu vou casar, vou separar, ou seja, todo o pensamento consciente que eu vou parar para decidir, esse é o sistema 2. A questão é a seguinte, então esse vem comigo aqui num processo. O ser humano é um animal racional. Sim? Sim. Certo? Certo, só que não. Só que não. E aí está o nosso erro nas tomadas de decisão racionais. Vou repetir, qual é o nosso maior erro? Pensar demais. Não sou eu que estou dizendo isso. Essa não é uma opinião pessoal minha, mas eu vou dizer para vocês que eu já padeci muito, já pensei muito em diversas decisões que eu tive que tomar na minha vida e que depois eu me arrependi demais. Ué, mas a gente não é racional, eu não tenho que ponderar, não tenho que pegar os fatos. Tem. Só que no plano racional, o nosso cérebro tem uma fragilidade. Essa fragilidade é justamente de armazenar tanta informação. Estou acabando de dizer para vocês no início da live que o cérebro, por uma estratégia de economia de energia, ele acaba delegando muita decisão para o plano inconsciente, para o automático, porque lá nesse plano você não gasta tanta energia e o plano consciente gasta muita energia. Então quando você fica pegando muita informação a respeito de alguma coisa que você tem que decidir, você tem uma chance de tomar uma decisão errada muito maior. Por quê? Porque o cérebro não aguenta processar tantas informações ao mesmo tempo. E daí você mesmo cria um viés, isso é descrito em estudos científicos, e esse viés diz o seguinte, que você fica, a decisão que você toma, ela é muito acoplada ao seu último pensamento, que é o que o teu cérebro conseguiu armazenar melhor. Tem um estudo muito legal que eles botam os caras num leilão virtual, eles encenam um leilão e pedem para os caras pensarem no número do próprio RG. Eu convido você a pensar no seu número de RG agora. Os 3 últimos números. Pensa nos 3 últimos números. Se o seu RG terminar, por exemplo, com 8, 7, 9, ou seja, números altos, as pessoas têm uma tendência a dar um lance maior no leilão. Aquelas pessoas que pensam num número, que tem um RG cujos últimos 3 números são baixos, por exemplo, 2, 1, 1, elas têm uma tendência a dar um lance no leilão. Isso foi um objeto de estudo científico publicado em revista de impacto. Eles dão um lance menor. Por quê? Isso mostra o quê? Que a gente toma decisões muito baseada no nosso último pensamento. Então, quando você fica pensando demais, ponderando demais sobre o que fazer, você tem uma tendência maior a errar. Portanto, quando você tem uma decisão importante para ser tomada, mesmo que você tenha que parar para pensar, não pense muito. Busque estratégias para acessar a sua mente, o seu sistema límbico. E eu já vou dizer como. A outra questão, quando a gente fala num plano de
construção de decisão num plano racional, que é o sistema 2, que é o mais lento, por mais que a gente pondere sobre aspectos racionais, o ser humano ele não é 100% racional, muito pelo contrário. Então, para cada pensamento racional, existe um turbilhão de emoções envolvidas, sustentando esse argumento racional e vice-versa. Então você não entende como e você não percebe como. Mas quando você busca um argumento racional e para determinadas escolhas que você vai fazer, esse argumento racional ele serve muito mais para fundamentar as emoções que você tem sobre aquele assunto que você está pensando. Um exemplo, faz uns 4 anos eu decidi comprar uma casa, fui ver casa e etc, e eu vi um triplex aqui na minha cidade, um triplex bem bonito, todo envidraçado, e quando eu fui para lá, a Elisa, minha filha, estava prestes a nascer. Então era um condomínio legal, aí você pondera aqui, precisar fazer financiamento, não vai, vale a pena, a localização é boa ou não é, etc, etc. A área de lazer é legal, é um ambiente familiar, tem mais criança porque a Elisa vai crescer, puta que legal, fui lá, pensei, fui e comprei. Só que eu esqueci de uma coisa, e muito importante, que eu não ponderei por razões que eu vou explicar. Eu esqueci que criança, quando faz 1 ano, começa a andar. E aí, como diz uma poetisa húngara, criança pequena igual água, ocupa todos os espaços. E eu aprendi na prática que criança pequena igual água, ocupa todos os espaços. Ela via um monte de escada na frente dela. O que você acha que ela queria fazer com aquelas escadas? Desvendar, desbravar, subir, descer, subir, para lá e para cá. E eu, um detalhe, tenho os 2 joelhos operados. 2. Eu tenho 2 joelhos e os 2 são operados. Ó, que bênção! Imagina num triplex com uma criança de 1 ano. O que você acha que aconteceu? 1 ano e meio depois, aquela casa tão legal, num lugar legal, num financiamento bom, num ambiente familiar, que tinha um condomínio de lazer legal, uma de fácil limpeza, arejada e etc, estava à venda. 1 ano e meio depois que eu estava lá dentro, a casa estava à venda. E ó, que eu ponderei racionalmente. A gente não pondera racionalmente como a gente acha, a gente arruma argumentos racionais. Rede de proteção, pus rede de proteção, mas convence uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que aquele portãozinho vai ficar fechado para sempre. Não fica, depois ela aprende a abrir também. Depois ela aprende a abrir, Raquel. A Raquel está dizendo aqui, nossa casa parece uma rede de tanta proteção. O problema é que você tem que ficar convencendo a criança a fazer isso. Então a gente não pondera racionalmente sobre tudo. O que a gente faz é arrumar argumentos lógicos, racionais, para justificar aquela escolha emocional. Na verdade eu gostei da casa, cara. Era um lugar perfeito para mim. Na saída da Dutra, eu pego muito a Dutra para ir para São Paulo, São José, para ir para o aeroporto, voltar. Era muito legal. E eu ponderei e esqueci de uma questão óbvia que me atrapalhou a logística, a minha saúde, atrapalhou uma série de coisas. 1 ano e meio depois a casa estava à venda. E quando eu vendi, que eu assinei o contrato para mim, eu dei graças a Deus, porque para mim não dava aquela casa. Pensa as decisões racionais que você pensou e que depois você se arrependeu. Se não aconteceu coisa assim também. Se aquele argumento ali que estava meio lógico para você, se você não abafou ele com vários outros argumentos lógicos para poder se convencer que você estava para fazer a melhor escolha. Não adianta, é assim com todo mundo. Se você não tem consciência, daí entra uma outra questão relacionada ao pensamento consciente, ao sistema 2, ao foco descendente, que é esse que eu estou falando agora. A gente não tem tantos argumentos lógicos. Para cada argumento racional que você tem um turbilhão emocional por trás, dando sustentação para esse argumento. E é uma via de mão dupla. E isso está muito relacionado às suas crenças. Lá vem ele com crenças de novo, não tem nada a ver com crença religiosa em primeiro lugar, são as suas convicções, aquilo que você acha que é certo. Então você arruma um argumento racional
para justificar que aquela sua crença, aquilo que você acredita piamente é verdade e funciona e é daquela forma mesmo. Então você, com as suas emoções, que você cria suas crenças que mexem com o seu comportamento, você também traduz isso num campo de racionalidade e que vai te atrapalhar muito a tomar as suas decisões. E a outra questão que tem que ser considerada na tomada de decisão consciente e racional. Atenção, o nosso cérebro não aguenta processar um monte de informação. A gente tem uma fragilidade racional que é justamente não dar conta de segurar tanta informação com a gente. Então a nossa tendência é tomar decisões baseadas no nosso último pensamento. Pois bem, e o pensamento intuitivo, aquele que é mais rápido, o pensamento 1, como é que ele acontece? Acontece a partir de questões que você, por exemplo, estudou muito, que é a sua área de especialidade e etc, que você conhece bastante do assunto, que simplesmente surgem para você. Só um outro parêntese com relação ao argumento lógico. Quer ver uma coisa, mesmo dentro de especialidade? Eu dei essa palestra essa semana lá no Rio, no congresso que teve lá no Rio Centro, e falei sobre tomada de decisão. E era para cardiologistas. Eu estava dizendo o seguinte, por exemplo, tirar um animal do edema pulmonar, o que a gente usa? Todo mundo sabe que é diurético. O diurético até hoje mais usado é a furosemida. Qual que é a dose da furosemida para edema pulmonar? Uma dose bem elástica, que vai de 2 a 8 miligramas por quilo. Daí eu perguntei, que dose você usa? Eu uso 2. E você? Eu uso 4. E você? Eu uso 5 miligramas por quilo. Por quê? Porque a gente se apega, simplesmente. A gente cria crenças, inclusive nas questões racionais. Depois teve uma outra professora que estava falando sobre fluidoterapia. Qual fluido escolher, quanto fazer, como é que decidir. Os próprios guidelines, que são a nossa referência racional sobre tomadas de decisão profissional, eles também chegam um momento que falam que em algum momento vai depender da tua experiência. Ou seja, a gente se apega a determinadas decisões que a gente está acostumado a tomar. Por quê? Porque cria crenças. Então, por mais que a gente pense que a gente toma decisão racional, a gente não toma. Preste atenção nisso, porque isso influencia muito as decisões que você toma. E agora no sistema 1, que é aquele mais rápido, agora sim, falando do processo cognitivo, como que ele pode nos ajudar? Vou citar alguns experimentos bem interessantes. O primeiro deles é com o comandante do bombeiro de Cleveland, nos Estados Unidos. Esse cara, essa cena é citada em diversos livros de tomada de decisão. Eu já li uns 5 ou 6 livros que são as referências no processo de tomada de decisão. Essa cena é citada em diversos desses livros porque ficou muito famosa. O cara é um bombeiro, comandante dos bombeiros de Cleveland, e eles foram chamados para apagar um incêndio numa casa térrea, que teoricamente esse incêndio era na cozinha. Então ele chegou lá. Portanto, eles têm os protocolos a seguir, às vezes é com pó químico, às vezes é com água, enfim, não vou entrar nesse mérito que não é minha área, mas naquela situação específica, a indicação era para apagar aquele incêndio com água. Só que em algum momento que eles estavam tentando apagar um incêndio e não conseguia apagar, ele, como líder, escutou alguma voz dentro dele, você imagina naquele calor do incêndio e etc, que ele falou para todo mundo, vaza, todo mundo, sai fora, sem saber por que ele mandou a equipe dele inteirinha sair e sem discutir com eles também. Sai, obedece e é para todo mundo sair. Assim que eles saíram, a casa desabou, veio ao chão. E aí depois foram perguntar para ele, cara, por que você, o que deu na sua cabeça, né, para mandar todo mundo sair justamente momentos antes da casa desabar? Ele falou, não sei. Aí ele achou que era sexto sentido, ele achou que era alguma coisa sobrenatural, começou a arrumar porque é o que ele acredita e beleza, ninguém está discutindo isso. Só que daí teve um psicólogo extremamente famoso também nesse processo, chamado Gary Klein. Esse psicólogo, entrevistando esse bombeiro de Cleveland, esse comandante, ele começou a buscar algumas coisas e ativar o processo cognitivo do bombeiro. Até que esse cara começou a perceber o que tinha acontecido segundos antes dele decidir que todo mundo tinha que sair. Ele simplesmente lembrou, puta cara, minha orelha estava queimando demais e aquele calor não é tão normal num incêndio de cozinha. Outra coisa, não estava resolvendo com água, coisa que também não é muito normal. A casa era térrea, o incêndio era na cozinha. De acordo com os protocolos dele, era para estar numa situação melhor. Então alguma coisa me avisou que eu tinha que sair com a minha equipe de lá
porque alguma coisa não estava certa. Resumindo a ópera, como é que eles terminam essa explicação? O fogo não era na cozinha, tinha começado no porão. E ele percebeu pelos sinais físicos que ele teve, a orelha muito quente, o fato de não estar respondendo à água, aquele tipo de incêndio. Então ele teve esse insight. Por que isso? Porque ele é um especialista no assunto e porque ele fica conectado com ele o tempo inteiro, entendendo o que o corpo dele entrega a respeito dos processos de tomada de decisão. Muito interessante, muito legal. Quer ver um experimento que também é muito legal sobre tomada de decisão e chega na mesma conclusão? Deram 4 bolinhos de baralho para os jogadores virtuais. Era meio que uma brincadeira, mas era um experimento. 2 desses bolinhos de carta de baralho eram pretos, 2 vermelhos, e eles colocaram $2.000 em dinheiro de brinquedo lá, de papel. E o jogo era o seguinte: os caras tinham que ir levantando uma carta, levantando outra carta, e dependendo do valor vinha escrito na carta. Você ganhou $100, você perdeu $50, e aí eles iam ganhando ou perdendo a partir daquele dinheiro que tinha sido separado para esse experimento. O que eles não sabiam: os 2 montinhos vermelhos estavam corrompidos. Então assim, saía ganhos muito altos. Então, por exemplo, você ganhou $200, só que na outra carta você perdeu $500. Então, no montante desse baralho vermelho, ele sempre ia perder. Enquanto no montante do baralho preto, ele sempre ganhava, mas só que em números mais modestos. Você ganhou $20, você perdeu $10, mas sempre ele ia ganhar com o monte preto. Só que ele não sabia dessas informações. E começou o jogo. A pergunta é: quantas cartas foram preciso para que os caras percebessem que os montinhos vermelhos deveriam ser evitados? 80 cartas em média dos jogadores que participaram do experimento. Só que 2 detalhes importantes. A partir da 50ª carta, portanto carta número 50, os jogadores já começavam a sentir um desconforto que eles não sabiam explicar como, mas que eles se sentiam desconfortáveis ao abrir as cartas vermelhas. Mas eles ainda precisavam abrir mais 30 cartas até ter a consciência do processo, ou seja, até ativar o pensamento lento, até ativar o sistema 2, até ativar o foco descendente, gerado no córtex, e vai chegar lá no processo emocional. Só que esses jogadores, eles também estavam com eletrodos nas palmas das mãos, medindo o grau de conectividade elétrica. Portanto, dava para saber o quanto eles estavam transpirando nas mãos a partir dessas tomadas de decisão. E aí, o mais interessante do estudo é isso. Na 10ª carta que os caras abriam, eles já começavam a transpirar mais. Por quê? Porque o sistema 1, que é o raciocínio rápido, que é o foco ascendente, aprende muito mais rápido do que o processo consciente. E detalhe, nos avisa do que fazer, só que a gente não sabe, não tem treinamento para interpretar estes sinais. Isso é muito legal. É muito legal, porque agora você para pensar nas decisões que você se enganou, que você tomou de forma errada, que você se arrependeu depois. Se você não tinha sinal emocional, sinal intuitivo, alguma coisa te dizendo: não faça isso, não escolha por aqui, não vá por esse caminho, e você tentou argumentar de forma racional e lógica, e você foi e quebrou a cara. Essa é a nossa fisiologia. Agora, como é que isso funciona? Funciona por um sistema de recompensa cerebral, que é por liberação de neurotransmissores. Os mais específicos desse assunto que a gente está falando, dopamina. Então, os autores sobre o assunto estão acostumados a dizer que, alguns arriscam a falar: se você tem momentos de felicidade, agradeça a dopamina. Porque à medida que você acerta alguma coisa, então, por exemplo, na questão dos jogadores de carta, quando eles abriam as cartas preta, que o cérebro entendia que eles estavam tomando a escolha certa, fazendo a escolha certa, o cérebro libera dopamina e dá aquela sensação de bem-estar. Quando eles abriam o monte vermelho, que o cérebro dava aquela sensação de alerta, não liberava dopamina, então eles não tinham aquela sensação de bem-estar, de felicidade. O problema é, o cérebro,
ele fica buscando padrões em tudo. Então, nesse jogo especificamente, existia um padrão. Evite as cartas vermelhas, abra mais as cartas pretas. Mas na vida a gente não tem padrão, as coisas acontecem ao acaso. Acredite você ou não. Inclusive polemizando. Bolsa de valores é o maior exemplo disso. São liberados de vez ou outra diversos softwares para tentar adivinhar como é que vai ficar o sistema de ação, mercado de ações, mas isso é ao acaso. E a nossa vida é ao acaso. Então uma crítica ferrenha ao sistema de ensino é que as escolas, elas tendem a premiar os alunos que acertam mais, que são mais inteligentes, que tiram notas melhores. O cara ganha medalha no final, ganha parabéns da professora, ganha isso, ganha aquilo. Quando, na verdade, se a gente pensar no nosso sistema de aprendizado cerebral para tomada de decisão, a escola deveria ser o primeiro lugar a premiar não aqueles que acertam mais, mas aqueles que se esforçam mais. Por quê? Porque a expertise, você ficar bom num assunto, bom em determinada área de especialidade veterinária, por exemplo, neurologia, cardiologia, dermato, anestésio, enfim, é um processo onde você vai errar muito e não tem por onde escapar. Por quê? Porque é o jeito que o seu cérebro vai fazer com você. Cada vez que você acertar, ele libera dopamina, você fica feliz. Quando você errar, ele não libera dopamina, dá aquela sensação de mal-estar. Você tem que extravasar esse processo, errar ao máximo até você conseguir chegar num grau de expertise. Não sou eu que estou falando, são os autores relacionados à tomada de decisão. Um último estudo que eu vou citar para vocês, muito legal também, que eu aplico na minha filha e já aplicava com os meus sobrinhos, porque eu li esse estudo muito antes de eu começar a estudar o processo de coaching e desenvolvimento humano. Eles pegaram 2 grupos de crianças em idade escolar, deram atividades para esses 2 grupos, grupo A e grupo B. Um grupo, eles elogiavam a partir dos acertos. Nossa, parabéns, como você é inteligente, parabéns, você é inteligente. O outro grupo, nossa, como você é esforçado, parabéns, como você é esforçado. Esperava um pouco e depois chegava com uma segunda atividade para essas crianças. O que acontecia? As crianças que tinham sido elogiadas porque eram inteligentes, elas tenderam a não fazer mais as atividades. Por quê? Medo de não acertar e não receber o estímulo, nossa, como você é inteligente. As crianças que tinham recebido o estímulo, nossa, como você é esforçado, parabéns, você é esforçado, parabéns, você é esforçado, fizeram de novo todas as questões e tenderam mais a acertar. Por quê? Porque o prêmio, a recompensa que elas tinham não era a partir do resultado, mas a partir do esforço empreendido por cada uma. Desde que eu fiquei sabendo disso, que eu emprego com todas as crianças, eu expliquei isso para minha irmã. Meus sobrinhos eram novos e ela começou a explicar isso para eles e também premiá-los, elogiá-los mais pelo esforço do que propriamente pelo acerto. E com a Elisa eu faço isso direto, é uma coisa muito legal porque funciona mesmo. Até para a gente terminar com uma conversa lúdica, então filha, parabéns, você é esforçada, parabéns filho, papai vê seu esforço em todos os campos. Tanto na escolinha, quando ela faz um desenho, quando ela faz uma tarefinha, quando ela canta uma música, quando ela consegue controlar as próprias emoções, quando ela acerta, eu falo, filha, parabéns, você viu como você conseguiu controlar a sua emoção, você viu como se esforçou e deu certo. Quando ela não consegue, que ela chora, que ela faz mãe, ela faz birra, não tem importância, filha, mesmo assim o papai viu o seu esforço, eu vi que você se esforçou, presta atenção em alguma coisa a mais, sempre premiando pelo esforço. Muito legal, que daí um dia ela estava comigo na televisão, ela virou para mim e falou, papai, pega o controle remoto que está atrás de você. E eu estava meio jogado assim na cama, coloquei a mão para trás e falei, filha, eu não consigo. Ela falou, consegue, papai, você consegue tudo que você quiser, você é muito esforçado. É verdade, filho, daí eu tive que dar o braço, torcer, me virar, pegar lá o controle para premiá-la e concordar com ela. Portanto, dicas, se você quer melhorar o seu processo de tomada de decisão. Vamos lá, número 1, não decida nada quando você estiver cansado, fisicamente nem emocionalmente. Não decida nada, por mais bobo que seja a sua decisão, para você treinar o seu cérebro de que quando eu estou cansado eu não tomo decisões deliberadas. Por quê? O cérebro precisa de muita glicose, muito oxigênio para gerar ATP, para gerar energia, para ter as conexões cerebrais necessárias para você tomar uma decisão
coerente com seus valores. Então entenda, não interessa se você fica mais cansado de manhã ou à noite. Tá cansado? Não decida. Segundo, tanto o sistema 1, que é o rápido, então o sistema 1, rápido, também chamado de foco ascendente, quanto o sistema 2, lento, tomada de decisão consciente, deliberada, que é o foco descendente, são contagiados pelo processo emocional, por mais que você não queira admitir, por mais que você não perceba. Então, se a primeira dica é não decida nada quando você está cansado, a segunda é parta por um processo ferrenho de autoconhecimento para entender as suas próprias emoções. Isso não é conversa de carochinha, isso demora, isso leva tempo. Eu estou há 4 anos nesse processo, agora que eu estou notando, como é que fala? Progressões consistentes. Demora mesmo, mas vale muito a pena. O que é o processo de autoconhecimento? Como é que ele vai te ajudar? Ele ajuda você a entender que emoção você está sentindo, você traduz no seu corpo, portanto, você refina mais o seu processo intuitivo que vai te ajudar naquela tomada de decisão do sistema 1, mais rápido, do foco ascendente. Terceira dica: antes de tomar uma decisão deliberada para fazer uma escolha importante, antes disso, parta para um processo de humor. Veja um filme de comédia, converse com pessoas que façam você dar risada, porque isso também é científico. Eu vou explicar rapidamente. Se a gente for separar as nossas emoções, umas são as emoções negativas, que nos botam para pensar raiva, medo, culpa, frustração, angústia, mas vamos colocar o medo como sendo a principal delas. Qual é o nosso repertório de resposta diante do medo? Luta ou fuga? O cérebro foca, ele impede você de enxergar melhor as coisas, cientificamente falando. Colocaram pessoas dentro do tubo de ressonância magnética funcional e antes dessas pessoas decidirem alguma coisa, pensa em alguma coisa triste que te dá medo e etc, etc. A área do cérebro responsável pela visão, que é o lobo occipital, irrigava menos, consumia menos glicose, porque estava menos ativa. Por quê? Para a pessoa focar. Medo, raiva, luta ou fuga. Você tem um repertório muito restrito de atitude. Ao passo que as decisões, as emoções positivas, aquelas que te deixam feliz, dando risada, contente, em paz, elas aumentam a irrigação cerebral, portanto, aumentam o seu processo de visão, tanto literal quanto metaforicamente. Isso também é comprovado cientificamente. As pessoas que sorriem, que estão mais felizes, têm um espectro de escolhas muito maior. Elas enxergam mais oportunidade nas coisas que elas têm que fazer. Então, primeiro, não tome decisões enquanto você está cansado. Segundo, qual foi a segunda? Não tome decisão enquanto você está cansado. Segundo, avalie bem as suas emoções, o autoconhecimento. Terceiro, procure dar risada antes de tomar decisões. Quarto, não adianta você ficar pensando demais quando você vai tomar uma decisão. O seu cérebro não processa tantas informações e você acaba se perdendo no processo de tomada de decisão, porque você fica com muita coisa para processar, para poder linkar. Essas coisas não vão te ajudar no processo de tomada de decisão. Deve ter acontecido isso com você já. Muito obrigado, eu estou aqui muito feliz de estar falando sobre tomada de decisão. A próxima live é na segunda-feira, às 21 horas, onde a gente vai falar sobre assuntos importantíssimos sobre desenvolvimento humano. Se você acha que essa live te ajudou, eu peço que você compartilhe para outras pessoas. A gente vai fazer o download dela, eu vou colocar ela no YouTube, eu vou colocar ela em outras redes também. Vou pedir para você me ajudar na divulgação, porque tem mais pessoas que podem se beneficiar com esse entendimento do nosso processo de tomada de decisão. Beleza, gente? Um abraço. Se você ainda não me segue nos outros canais, no Facebook, no YouTube, eu convido você a me seguir. A gente tem sempre dicas importantes para ajudar você a se desenvolver pessoal e profissionalmente. Um beijo no coração de todos, bom descanso. Até segunda-feira, às 21 horas, mais uma vez para outra live. Beijo, gente. Um abraço.